Minha voz tá tudo ok aí? Tá alto o fundo? Tá tudo certo? Amém? Podemos dar continuidade? Mateus 7, versículo 7. 7, 7. Amém? Quem for abrindo a Bíblia aí, eu vou pedir a vocês para estar colocando um amém. Vamos acompanhar junto. Nós precisamos nesta manhã. Mateus 7, versículo 7. Aleluias. Glória a Jesus. Vamos lá abrir a Bíblia? Jesus declarando aqui, Jesus encoraja a oração. Jesus nesta manhã quer encorajar eu e a você a gente viver uma vida de oração. Amém? Diz aqui a palavra do Senhor: peça-lhe, será dado. Busquem e acharão. Batem e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Ou a quem de vocês, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem que das coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Só até aqui Jesus está declarando aqui: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Que coisa maravilhosa. A oração é a chave da vitória. A oração é uma arma poderosa na terra. Nós precisamos ser movidos pela oração. Nós precisamos ser movidos pela oração. Porque Deus ama aquele que busca em oração. A oração é como o 190. Quando um ladrão, algo estranho, acontece na sua casa, tipo, um ladrão pula a sua casa pela madrugada ou qualquer horário, ele pula, ele vê facilidade na sua casa, tem coisas valiosas. Ou você, tem um carro bom, uma bicicleta na garagem, uma moto que deixou a chave na ignição. Quando ele observa a facilidade de entrar na casa e roubar, ele vai entrar e vai roubar. Mas se o dono da casa, presta atenção, se o dono da casa estiver vigilante, atento, não deixe, quando o ladrão vier, ele está atento, vigiando os seus bens, vigiando a sua casa. Rapidamente ele vai ligar para a polícia, vai solicitar, vai ligar para o 190, vai pegar o celular, vai ligar para o 190 e vai falar que a casa dele está sendo assaltada e vai falar as características. As características do homem que está assaltando sua casa. E é assim também a nossa vida espiritual.
Quando o inimigo, o ladrão das nossas almas, ele observa a facilidade que tem o nosso sentimento, a nossa inteligência, as nossas vontades, nossos desejos. Ele observa a facilidade que tem de ele roubar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé, a nossa esperança, roubar a presença de Deus. Quando ele encontra facilidade, deixa eu colocar o celular aqui que está um pouquinho. Quando ele encontra facilidade para roubar, ele vai entrar e vai roubar. Mas se eu e você estiver atento, nossa vida espiritual, vivendo uma vida de oração, vivendo, atento, desperto. O tema de hoje é desperte para a vida de oração. Nós precisamos estar atento, porque quando o inimigo vier, você vai ligar o 190 espiritual, que é a oração. Você vai ligar e vai se conectar com seu Pai. E ele vai enviar anjos, as autoridades espirituais, para vir proteger, te guardar, livrar dos inimigos que está atacando você. Talvez o inimigo tenha atacado você, você não tem conseguido a se defender, não tem conseguido. O ladrão está roubando a sua paz, roubando a sua alegria, roubando talvez até de um vizinho. Você não ensina porque você não sabe. Você perdeu a essência da oração muitas vezes. Quantas e quantas vezes, irmãos, a essência da oração, o inimigo da minha alma tentou roubar a essência da oração dentro de mim. Não é só você não, todos os dias eu preciso exercer a oração. Às vezes você acha que eu estou aqui fazendo essa live todos os dias. É um desafio. A gente está em momento de oração, momento de comunhão. Porque o desânimo vem, o cansaço vem físico. Nós precisamos lutar para sair do desânimo. Nós precisamos lutar para não deixar o desânimo espiritual, o desânimo da oração entrar no nosso coração. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que pede, recebe. Às vezes nós queremos pedir, eu creio que aqui ninguém é assim, mas às vezes nós queremos pedir nas redes sociais. Nós colocamos no status que nós estamos passando, nós colocamos no Facebook. Não, mas às vezes estamos batendo em porta errada. Às vezes falamos com um amigo, falamos com amiga, aquilo que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Mas esquecemos de bater na porta certa. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está me conduzindo a apontar o caminho para você e para mim, que nós precisamos voltar a bater a porta certa. Bater a porta certa na casa do olheiro. Jeremias 18, desça a casa do olheiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Por favor, nesta manhã, vamos voltar a bater na porta certa. Vamos buscar um lugar certo. Deus quer restaurar o lugar secreto. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele. Às vezes, nós queremos pedir, amém, é bênção a gente pedir oração. Mas nós precisamos também pegar a vara para pescar. Eu tenho o costume de falar com os meninos da célula. Eu falei, hoje eu estou líder de célula aqui. Mas amanhã quem vai ser o líder de célula vai ser vocês. A vara está sendo colocada na mão de vocês. Vocês estão sendo treinados para vocês exercer a função de um líder. Nós precisamos assumir a responsabilidade da oração. Nós precisamos, colocar metas em oração, colocar alvos de oração. Todos os dias eu tenho um alvo a atingir em oração.
Às vezes nós passamos a vida dando círculo, rodando. Nós não saímos do lugar, sabe por quê? Porque nós estamos buscando em lugar errado. Nós estamos pedindo em lugar errado. Nós temos depositado a nossa confiança em coisas, né, dessa terra. Mas eu quero te convidar, você tirar sua confiança das coisas dessa terra. Confia somente no Senhor. Por isso que o salmista Davi declarou: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O salmista Davi estava buscando um lugar certo. É do alto que vem o nosso socorro. É do teu Deus. É através da oração. Não existe outra conexão. Como você se conectar com Deus através da oração? Se está triste, fala na oração que você está triste. Se você está alegre, precisa de um renovo, fala que você está alegre, mas precisa de um renovo. Precisamos, porque tem pessoas que perdeu a essência da oração. Agora eu pergunto, por que você tem perdido a essência da oração? E eu pergunto para mim também, por que muitas vezes nós, como homem, como mulher, como família, nós perdemos a essência da oração porque nós esquecemos de praticar. Quem perde, tem aquela pessoa que sabe andar de bicicleta, aprendeu desde a infância, mas no momento da vida parou de praticar, de andar de bicicleta. E ela perdeu o ritmo. Quando a pessoa para de andar de bicicleta, ela perde o ritmo, não consegue mais andar como ela andava. Mas ela sabe. Você pergunta essa pessoa: você sabe andar de bicicleta? Ela: sei, mas há muito tempo que eu não ando de bicicleta. Eu perdi algumas práticas. Talvez você perdeu há muito tempo, deixou de orar. Às vezes você há muito tempo deixou de orar e perdeu a prática. Ei, vamos voltar a praticar a oração. Vamos voltar a praticar. Dobre o seu joelho na sua casa aí, onde você estiver. Não agora, pela manhã, antes de começar a live. Peça a Deus para trazer uma revelação para mim e para você. Comece o seu dia dobrando o joelho. Talvez você não possa dobrar o joelho. Mas em sentado mesmo você pode fazer a sua oração sincera. Preste atenção, o Senhor não quer ouvir orações bonitas. Eu faço oração como eu estou diante de um médico. Eu falo das minhas necessidades. Eu falo dos meus medos. Eu falo das minhas guerras. Eu falo tudo que tem se passado dentro de mim. O seu Deus quer saber, quer conhecer você através da oração. Você vai conhecer o seu Deus e seu Deus vai te conhecer. Você vai ter um relacionamento. Às vezes, se eu estiver perto de você, você vai ouvir minha voz, né? Tampa o fone aí para você ver. Estão ouvindo minha voz? Amém? Estão ouvindo minha voz aí? Não, né? Estão ouvindo minha voz aí? Amém? Vocês estão ouvindo minha voz?
Glória a Deus. Estava ouvindo minha voz aí, gente? Voltou minha voz? É assim também, quando a gente não está escutando a voz do nosso Deus, muitas vezes ele está em silêncio, preste atenção. Muitas das vezes tem momento que Deus fica em silêncio para poder, né? Porque nós estamos na prova. Mas tem momentos também, muitas vezes, a gente não está escutando a voz de Deus porque nós estamos distantes da oração. Sim, talvez talvez você não estamos escutando a voz de Deus. Viu que eu estava falando, mas vocês não estavam ouvindo. Estavam me ouvindo, mas de repente a voz sumiu. É assim também. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós vamos se achegando a Deus. Sujeitais, pois, a Deus, e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Deus nesta manhã está te chamando para você se achegar a Ele através da oração. Se achega no seu Pai, fica perto do seu Pai, entra no quarto, fecha a porta. Seu Pai em secreto vai te ouvir, vai te recompensar publicamente. Você vai ver as bênçãos do Senhor te acompanhando. Você vai ver a alegria chegando até você. Você vai ver seu filho, sua filha. Você vai ver, né, as suas orações sendo respondidas. Quando você voltar a praticar a oração, meus irmãos, Deus está contando com homens e mulheres que oram para mudar a história da cidade de Campos Goytacazes, para mudar a história das famílias. Amados irmãos, quando eu me converti ao Senhor, eu aprendi que através da oração tudo é transformado. Geografias, Deus me usou para mudar geografias. Quantas famílias estavam em guerra? Quantas famílias estavam em guerra? Deus me usou para a glória de Deus. Eu ir lá e ganhar o filho para Jesus. E através desse filho, Jesus entrava nas casas, transformava o pai, transformou a mãe. Deus está transformando as famílias através da oração. Eu vou contar um testemunho aqui. A esposa do meu patrão, ela tem acompanhado as lives também. Ela foi cometida pela enfermidade, deu AVC. Ela teve que ir para a Unimed, ficar internada na UTI. E o quadro foi se agravando cada dia mais. Meu patrão, meu chefe, ficou, né? Domingo ele ligou para mim, não foi agora, já passou uns 2 a 3 meses atrás. Não, uns 4 meses atrás. Ele ligou para mim, vem para cá, por favor, vem me ajudar aqui. Quando eu cheguei no hospital da Unimed, vendo aquele quadro, aquela geografia que estava um ambiente de enfermidade. O medo tinha tomado os corações naquele momento. Deus ativou em mim a oração e eu comecei a interceder no pátio da Unimed. Comecei a colocar a mão, estendendo a mão em direção à Unimed. Eu senti o favor de Deus, eu comecei a interceder. E quando eu acabei de interceder, eu falei para o meu patrão: sexta-feira a sua esposa vai estar em casa. Sexta-feira a sua esposa vai estar em casa. E passou a semana, quinta-feira, nada. Ela foi se recuperando, mas ainda continuava no hospital. Queridos, a sexta-feira da manhã até 7 horas da noite, a recuperação dela foi com uma velocidade quanto de segunda a quinta-feira. A recuperação dela de sexta-feira foi uma velocidade, mais uma velocidade para ela se recuperar, porque
uma conexão de um intercessor com os céus respondeu e confirmou aquela palavra profética, aquele decreto. Deus confirma os decretos de um intercessor. Deus quer confirmar a sua profecia. Você, quando profetizar, quando você declarar, dar um decreto, Deus vai responder, vai confirmar. Sabe por quê? Porque você tem crédito com Ele, você tem crédito com o seu Pai, porque você tem vivido uma vida de oração. E na sexta-feira a recuperação foi tão veloz que 7 horas da noite, nunca vi um hospital da alta 7 horas da noite. Costuma dar sempre no outro dia, mas 7 horas da noite, a esposa do meu patrão recebeu alta e foi para casa. Hoje ela está firme com Jesus, está acompanhando a live, tem lido a Bíblia bastante, frequentemente, tem orado. Minha esposa Rafael tem estado interagindo com ela e Deus tem feito grandes coisas através da oração. Deus quer usar você para abençoar muitas pessoas. Através da oração você vai entrar nos presídios, vai entrar nos hospitais, você vai entrar lá naquela UTI. Talvez você no corpo físico não pode entrar, mas através da intercessão você, o Espírito Santo, vai entrar lá. Talvez você não pode colocar a mão lá na sua enfermidade, lá dentro, mas através da oração você coloca, pela fé você coloca a mão na enfermidade e remove ela. Talvez seu filho ainda não aceitou Jesus, a sua filha, mas através da sua oração, mãe, através da sua oração, pai, o seu filho e a sua filha vão se alinhar ao Senhor, vão reconhecer. Pode durar 1 mês, 2 meses. Minha mãe está aí como prova. Eu orei pela vida dela 8 anos, para ela ir em encontro. 8 anos orando pela vida da minha mãe. Ela até trouxe a minha memória essa semana, que eu escrevi uma carta para ela quando ela foi no encontro. Eu escrevi uma carta: quando a senhora pensar em desistir, lembra dessa frase. Seu filho orou pela senhora 8 anos. 8 anos depois, Deus começou salvando a minha mãe. Deus começou salvando meus sobrinhos. Eu creio que a glória da segunda casa vai vir sobre eles. Nesta manhã, Deus quer alcançar pessoas através da sua oração, através da sua intercessão. Abraão, Deus protegeu Ló, porque Abraão se levantou intercedendo pelo seu sobrinho Ló. E Ló estava em Sodoma e Gomorra. Ló estava perecendo com a sua família. Deus enviou os anjos, 2 anjos, para falar com Ló para sair de Sodoma e Gomorra sem olhar para trás. Através da intercessão de um homem de Deus, através de Abraão, Deus respondeu à oração de Abraão e resgatou o seu sobrinho Ló. Deus vai resgatar pessoas do vício, da prostituição, das drogas. Deus vai restaurar casamentos através da sua oração. Deus vai curar os enfermos. Paralítico vai andar através das nossas orações. Pessoas que estão em guerra sentimental, no sentimento, guerras internas, vão receber a orientação, a direção de Deus. Mas, irmãos, não fica com medo de orar. Não fica tímido de orar, porque existe armas contra a nossa vida que vive uma vida de oração. Existe armas do inferno para tentar paralisar um homem ou uma mulher que ora. Não deixe as armas do inferno parar a sua voz, paralisar a sua vida, tirar o seu foco, tirar o seu ânimo,
tirar sua fé, achar que a oração é algo comum. Não é. Oração não é algo comum, é algo sobrenatural, porque a oração é a chave da vitória. Deixa essa essência entrar dentro de você, que a oração é a chave da vitória, né, irmã Lucielma? Irmã Lucielma, nós tivemos muitas experiências. Irmã Lucielma, irmão Deval, a gente vivia momentos de oração na igreja. E Deus confirmou na irmã Lucielma, eu sempre lembro disso, eu vou testemunhar aqui. E Deus falou que através da vida dela, muralhas ia cair, cadeias iam ser quebradas. Sim, como Deus está falou com a irmã Lucielma, Deus está falando com você, mulher, que através da sua oração, Deus vai quebrar cadeias. Deus vai tirar os vícios, Deus vai arrancar fortalezas. Um novo tempo vai ser estabelecido através da sua oração. Os céus vão se abrir através da sua oração. Né, irmã Silva? Né, irmã Vanilda? Irmã Lourdes, Érica? Deus nesta manhã quer envolver você com uma vida de oração. Ele quer despertar para a vida de oração. Ele quer envolver as nossas vidas, a nossa casa. Vamos ensinar. Presta atenção, eu estava na minha casa aqui orando, na minha cama. Rafaela estava deitada e Davi brincando na cama. Eu se ajoelhei para orar. Eu nunca esqueço desse dia. Esse dia foi forte. Eu dobrei o meu joelho para orar e comecei falando com Deus, com a luz acesa. Que Davizinho podia cair da cama ali, que estava brincando na cama. E eu orei, e quando eu abri os olhos, observei que Davi, meu filho, estava me observando. A minha atitude, eu de joelho orando. E Deus falou comigo: uma nova geração está observando a geração que estava reconstruindo. Eu estava ali orando, construindo a minha vida espiritual, estava ali construindo a minha vida sentimental, estava orando, construindo um relacionamento familiar. E Davi, meu filho, representando uma nova geração que nasceu, estava observando a geração que estava reconstruindo. Essa nova geração está observando. Os seus filhos observam você, se você ora ou não ora. Existe uma geração que já nasceu, está crescendo, está observando. Eu e você, se nós estamos vivendo uma vida de oração. E assim como nós somos, eles vão ser. Se nós vivemos uma vida comum, sem viver uma vida de oração, sem buscar a Deus, se eu gosto de viver em pessoas, né? Se eu vou ser um pescador, automaticamente meu filho vai ativar dentro dele ser um pescador. Nada contra, amém. Se eu ativar dentro de mim, como pai, ser um homem de Deus, meu filho vai ser um homem de Deus. Sua filha vai ser uma mulher de Deus. Nós precisamos alimentar a geração nova que está nascendo com a vida de oração. Se a gente não alimentar a geração futura, vão se passar estações. Gerações futuras não vão saber a importância da oração. Eu falei com minha esposa, Rafaela, se eu morrer hoje, dei um exemplo a ela. Se eu morrer hoje, eu não vou deixar dinheiro no banco para ela, riquezas. Se Deus me levar hoje, que eu vou deixar para ela, para Davi, é um legado de oração.
Deus me falou que eu vou construir um legado de oração na terra. Deus vai te usar, homem ou mulher, para construir um legado de oração. Quando as pessoas lembrar de oração, vão lembrar de você, homem, você, mulher, você, mãe. Você vai ensinar as mães que melhor caminho para seguir, para orientar os filhos é através da oração. Construa um legado de oração no seio da sua família. Quando eu vejo minha esposa orando pela madrugada, meu coração se alegra. Sabe por quê? Porque nós temos alimentado a nossa vida de oração, mesmo, com lutas, mesmo às vezes não querendo. Ontem, quando eu fui dormir, eu estava na cama orando a Deus, pedindo para que Ele viesse me dar uma palavra para hoje. E Ele falou: você vai falar acerca da oração. A gente tem um prato de comida, irmãos. Tem pessoas na África que tem uma refeição por dia. Na África tem uma refeição por dia, tipo farinha com água. Aqui no Brasil, se você abrir sua geladeira agora, tem vários tipos de carne. Se não tiver carne, tem um ovo, tem uma linguiça, tem uma sardinha. Se abrir o armário da sua casa, na minha casa, tem um macarrão, tem um arroz, tem uma canjiquinha. Muitas vezes nós não oramos para agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos deu. Não falta pão na minha mesa, na sua mesa, não falta. Muitas vezes, por ter as coisas fáceis, nós não oramos, não agradecemos, não pedimos. Muitas vezes, por ter uma farmácia perto da nossa casa, ter o dinheiro para comprar, se estiver sentindo a dor de cabeça, vai lá e compra um dipirona e toma. Se tiver com uma dor, você vai comprar um remédio, dor e vai tomar. Mas naquele tempo não. Na África, no tempo de hoje, na África não tem não. Se tiver com dor de cabeça, vai ter que ter oração para Deus curar, porque não tem recurso para comprar remédio. Lá não tem um papel higiênico para você se limpar. Mas lá tem alegria, lá tem oração, lá tem comunhão com Deus. Nós precisamos pegar como exemplo esse povo. Se você colocar no Google aí, colocar cristãos africanos, você vai ver que alegria. Você vai ver que como eles são movidos pela oração, não tem nem banco. Eles sentam no chão, eles sentam no tronco de árvore para cultuar o Senhor. Aqui no Brasil nós temos cadeira, nós temos ar-condicionado, ventiladores. Muitas vezes a gente fica preocupada, com a roupa que nós estamos. Nós fomos semana passada, irmãos, na África, estão, eles não têm roupa direito. Ou seja, não é aquilo que você veste, não é aquilo que você tem que vai definir a sua vida, a sua intimidade com Deus. Não é seu carro do ano, não é sua moto do ano, não é o dinheiro que você tem, o salário que você tem, não é a casa que você tem, nada é sobre isso. É sobre a oração, é sobre a sua intimidade com Deus. Deus esta manhã está despertando eu e você para viver uma vida de oração, para viver uma vida de comunhão com Ele. Não é aquilo que nós temos que vai definir a nossa vida espiritual. É sim uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida que anda na contramão desse mundo, rejeitando o pecado, guardando o coração, não se alimentando com novelas, não se alimentando, às vezes, a frieza espiritual impede a gente avançar, porque muitas portas são abertas, porta da novela, porta da fofoca, porta dos pensamentos contrários, pensamentos destrutivos. Quem vive pensamentos destrutivos não consegue viver uma vida de oração, mas quem tem um pensamento construtivo, um pensamento positivo, começa a exercer a fé e começa a mudar geografias através da oração.
Nós precisamos nesta manhã sair da zona de conforto. O versículo hoje é Mateus 7, versículo 7. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será aberto, abrirá a porta. Mas nesta manhã, o Senhor me mostrou. Tem pessoas que estavam mudo no mundo espiritual. Será que essa pessoa é você? Porque você ficou mudo. Você vê as coisas acontecer e você não fala. Você não conversa com seu pai. Você quer viver uma vida sendo órfão para sempre. Deus manda dizer que você já deixou de ser órfão há muito tempo, porque a revelação do Pai já se encontra dentro de você. Nós precisamos tirar tudo que impede a gente se comunicar com Ele. Não existe pecado que vai tirar sua comunhão, porque o Senhor quer renovar cada dia. Aquele que confessa, arrepende, alcança a misericórdia. Diz aqui a palavra do Senhor: a cura de um mudo endemoniado. Mateus 9, versículo 32. Só acompanhar. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Aleluia! As pessoas vão ficar admiradas através da sua vida. Sabe por quê? Vou falar novamente, não é sobre você. É sobre a vida de oração que Ele colocou em você. Falar oração é uma vida. E essa vida vai ser colocada dentro de você. Deus vai colocar uma voz profética nesta manhã. Você não vai se calar mais. Você não vai ficar parado mais em oração. Existe um mundo físico, não é esse que nós estamos vivendo. E existe um mundo espiritual, onde o reino de Deus, o reino das trevas, eles ficam lutando em favor da nossa vida. O reino de Deus luta em favor da nossa vida. E o reino das trevas luta para tentar tirar a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus. Porque quando Ele tira a nossa vida de oração, Ele tira todas as nossas fontes que é alimentada por Deus. Ou seja, a oração é a fonte ou as fontes, a fonte que alimenta a nossa vida familiar, nossa vida sentimental, nossa vida profissional, nos sentimentos, vontade, inteligência, tudo é alimentado pela vida de oração. Se um pastor vai pregar em uma igreja, antes de ele pregar, ele tem que orar. Se um levita for adorar ao Senhor, antes ele tem que orar. Tudo é movido na igreja, no reino de Deus, tudo é movido à oração. Se uma pessoa está enferma, tem que orar. Se uma pessoa está desviada, temos que orar. Tudo é movido à oração. Estão entendendo comigo? Estão conseguindo entender o poder da oração? Nós precisamos. Talvez você estava mudo no mundo espiritual. Quando o reino das trevas, o reino de Deus está lutando, guerreando. Preste atenção, Daniel, ele estava orando e pedindo a Deus. E Deus enviou o mensageiro Gabriel para trazer a mensagem para ele, aquilo que ele estava pedindo em oração. Só que o príncipe da Pérsia, representando o anjo caído, estava impedindo o anjo Gabriel chegar até Daniel.
no mundo espiritual. E Daniel estava na terra orando. Deus enviou Miguel para desatar o anjo Gabriel das mãos do príncipe da Pérsia. E quando o anjo Gabriel chegou até Daniel, falou: Tu és muito amado. E começou trazendo a mensagem de Deus. Em Daniel, acho que Daniel 10, Daniel 8, depois você lê. Deus respondeu, Deus trouxe vitória através da oração de Daniel. O mundo espiritual é assim: o reino das trevas com o reino de Deus. Eles ficam guerreando. Os anjos de Deus ficam guerreando a seu favor, os anjos das trevas guerreando contra você, para não deixar a bênção chegar sobre a tua vida. E quando você ora, há uma força espiritual que sai da terra, que é tocado nos céus, e os céus respondem e traz reforço para você na terra. E você começa a ter vitórias. Tem pessoas que começam a orar, né? Começa a ter sua vida de oração, você vai ver como tudo vai mudar. Você vai ter mais alegria, você vai ter mais fé, você vai ter mais ânimo. Sabe por quê? Você está ativando o mundo espiritual. Você está declarando para o mundo espiritual que você não está mudo. Nesta manhã, você vai declarar para o mundo espiritual ouvir que você não é uma pessoa muda. Você tem uma voz, essa voz precisa ser usada. Porque Deus deu uma voz a mim e a você? Porque a voz precisa ser usada. E a nossa voz vai ser usada no mundo espiritual. Quando o inferno ouvir a sua voz, a sua oração, vão estremecer. Sabe por quê? Porque você está atacando. Mas no mesmo tempo que você vai atacar, você vai se defender em oração. A oração é uma arma de ataque, uma arma de defesa. Nós temos orações que nós fazemos com oração de ataque e oração pedindo proteção a Deus. Você então vai orar e atacando o mundo espiritual para soltar os seus filhos, para soltar a sua família, para soltar os seus sonhos, para soltar, libertar os seus sentimentos. E a oração também vai trazer proteção. Quando o seu marido, a sua esposa, o seu filho for trabalhar, for estudar, sair para a rua, você fala: vai em paz, que Deus te guarda, te leva e te traga em paz. Você vai declarar com a sua voz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Que o Senhor esta manhã vira uma chave. Que todo espírito de mudo venha cair por terra, e já caiu por terra. Receba aí esse despertamento para você viver uma vida de oração. Amém? Vamos colocar uma canção aqui para a gente orar. Glória a Deus. Aleluias. Conseguindo entender aí aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo? Oh Deus, aleluias. Começa a declarar aí. Começa a declarar que você tem uma voz ativa. Deus está ativando a sua fé, a sua voz, a sua fé nesta manhã. Começa a declarar aí para o mundo espiritual ouvir. Você vai deixar de ser um homem ou uma mulher natural agora. Você vai declarar: eu vou ser
Um homem ou uma mulher e um homem de oração. Se você é mulher, você vai declarar: eu vou ser uma mulher. Você vai falar o seu nome: eu, Felipe, a partir de hoje eu vou viver uma vida de oração. A minha voz, ativa a minha voz, Senhor. Ativa a nossa voz, Senhor. Ativa a nossa voz. Ativa a nossa voz. Desperta a nossa vida de oração, Pai. Desperta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã que você vai viver uma vida de oração sobrenatural. Que através da sua oração, Deus vai construir um legado de oração por onde você passar. Você vai ser reconhecido como um homem de oração, uma mulher de oração. Declara esta manhã. Declara aí nessa manhã que você vai viver. Se você quiser contar um testemunho aí, falar que Deus tem falado com você através, dessa ministração de hoje, contar uma experiência, fica à vontade, conta aí. Amém? Estamos finalizando, chegando ao término. De todo o coração. Rompa o silêncio nesta manhã. Rompa o silêncio nesta manhã. Você não é a pessoa muda. Deus não chamou para ser uma pessoa muda no mundo espiritual. Mulher, você não é a pessoa mulher muda. Homem, você não é um homem mudo no mundo espiritual. Declara aí nesta manhã: eu não sou uma pessoa muda no mundo espiritual. Amém, minha mãe. Coloca alvos nesta manhã. Pega um caderno e coloca alvos. Coloca alvos. Coloca o nome de pessoas. Eu vou fazer junto com vocês. Vou colocar um caderno. Vou colocar o nome de pessoas para estar orando. Eu já oro por pessoa específica. Amém? Não estou falando aquilo que eu vou fazer. Eu oro por pessoa específica. Mas Deus vai me dar novos nomes para estar orando. Ele falou comigo nesta manhã que Ele quer entrar nos corações através da oração. Pai, coloca nome de pessoas para a gente estar orando nesta manhã. Coloca nome de pessoas. Oh Deus, aleluia. Coloca nome de pessoas, no nome de famílias, no nome de cidades. Oh Pai, orando pelo Jerusalém, orando pelas nações, orando pelas Filipinas. Orando por Filipinas, que a salvação vai chegar em Filipinas. Que o reino do Senhor vai se alastrar em Filipinas, na cidade, Campos Goytacazes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Através da oração, Deus vai te dar nome de cidades, nome de nação, nome de estado, famílias, nome de pessoas para estar orando. Deus me deu um nome de Filipinas, de um estado, já na Ásia, Filipinas. Filipinas tem um monte de criança órfãos. Os gringos vão para lá e engravidam as prostitutas. As prostitutas têm os seus filhos e deixam nos abrigos
deixa nas ruas. Então a cidade é muito carente, como o Brasil, a cidade, Campos Goytacazes mas Filipinas, Deus colocou no meu coração para me interceder por ela. Eu falei com minha esposa, Deus está me levando em oração, em espírito, em Filipinas. Se você quiser colocar depois no YouTube aí como é a cidade de Filipinas. E Deus me deu a cidade de Filipinas para estar orando por ela. Deus colocou a nação de Marrocos para estar orando. Marrocos. Deus me deu Campos Goytacazes. Você mora nessa cidade para você orar por ela. Deus me deu minha família para mim orar pela minha família. Deus me deu uma igreja, irmãos em Cristo, para me orar por eles. Deus vai te dar nome de cidades, de nações, de estado, de países. Oramos junto comigo. Vou pedir você para orar junto comigo, Filipinas. E quando eu estiver orando pelo Filipinas, Deus vai te dar nomes de cidade. Você vai colocar aí, se puder. Estamos finalizando. Se Deus te der hoje, você fala. E se te dar você mais tarde ou amanhã, você compartilha amanhã. Olha, nessa segunda-feira Deus me deu o nome de uma cidade. Deus me deu o nome de famílias. Naquela ministração de segunda-feira, volte a interceder como você intercedia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós oramos meu Deus, pela Filipinas, pela cidade, a nação, o país da Ásia, Filipinas e outras cidades vizinhas, estado. Que o Senhor nesta manhã venha trazer a paz, venha trazer salvação, venha trazer, Pai, sustenta os missionários nos campos. Livra, Senhor, de todo mal. Oramos pelo Marrocos, Ismael que está lá como missionário. Oramos, Senhor, visita, Senhor, Ismael. Visita, Senhor, Ismael. Visita suas filhas, sua esposa. Visita cada missionário, Senhor, onde estiver agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Orando pela cidade, Campos Goytacazes. Orando pela nação brasileira. Orando pelo estado do Rio de Janeiro. Oramos, Senhor, pelo Jerusalém, cidade de Jerusalém, pelo Israel. Oramos nesta manhã que haja paz em Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Orando pelos Estados Unidos. Orando pelos Estados Unidos esta manhã, Pai. Orando pelos Estados Unidos. Em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece, Pai, cada igreja, em cada nação, em cada cidade, em cada estado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua orando. Deus vai dar a vitória. Amém. Shalom e até amanhã, 6 horas da manhã. Amém. Graça e paz. Paz. Tchau.